Bem-vindo de volta aqui no nosso episódio falando sobre emoções, né? Então a gente sempre vai dar uma passadinha limpo em tudo que se trata de emoções. A gente vai falar um pouco sobre aspectos, sentimentos, emoções, tudo que envolve ali o nosso humor diário, o que influencia nas nossas mudanças internas, o que está presente na gente que muitas vezes não conseguimos compreender, né, com certa consciência, com conhecimento, com capacidade de discernimento, né, de cada uma dessas coisas que envolve dentro da gente, né, que flui ali de uma maneira muitas vezes descontrolada. E hoje, um dos temas que é muito difícil as pessoas aceitarem, mas existe um entendimento muito bonito por trás, que é o sentido, que é o sentido de entender a raiva. Então a pergunta era: sentir raiva é algo natural? Bom, primeiro, qualquer sentimento que a gente, né, venha a experienciar, ele é natural. Qualquer um deles. A questão disso é como lidamos com cada um desses sentimentos, com cada uma dessas emoções, enfim. Então, o que tem a ver a raiva, né, com essa questão de não, mas sentir raiva é tão ruim, sabe? As pessoas não deveriam sentir raiva e etc, etc, etc. O mundo deveria ser um lugar de paz, só que não, isso não vai existir e jamais vai acontecer, pelo menos não na época em que a gente está vivendo. Por quê? A raiva, ela tem um papel importante. Ela não é uma coisa ruim dentro de nós, né? Por exemplo, a raiva ela pode ser usada para delimitar um espaço, sabia? Você pode usar a raiva para delimitar um espaço. Mas como que funciona isso, Ed? Como que é esse espaço? Em que momento eu utilizo a raiva? Não, vamos supor que você está no seu trabalho e existe sempre aquela pessoa pentelha que, né, que ultrapassa os limites diários e aquilo te causa uma raiva. E geralmente a raiva ela se torna maior quando ela não é expressada, né? Então vamos supor, a pessoa fica lá, né, pentelhando, te julgando, sei lá o que, brincando, te zoando, fazendo inúmeras coisas e aquilo, né, vai fervendo por dentro, você não fala nada. E vai fervendo, e vai fervendo, e vai chegando uma hora que a panela de pressão ela explode, né? E naquele momento você age com agressividade, né? Porque você tem os limites da raiva, né? A raiva ela vai recebendo novos graus de intensidade. Ela sai da raiva comum para uma raiva intensa e depois da raiva intensa se torna algo uma raiva agressiva, onde você já precisa né, usar a força. Isso é um nível muito elevado. Isso a gente deve evitar. Tem um momento para se usar sim esse tipo de raiva, mas não é, a gente não vai entrar tanto nesse assunto. Porém, essa questão da raiva ela serve para delimitar um espaço, né? Então a gente fala muito de ahimsa, né, a não violência, mas nós precisamos entender que para não violência a gente precisa muitas vezes usar a violência, usar a raiva. Então naquele momento que você já está se sentindo incomodada ou incomodado, a sua raiva já deve ser expressada. Para quê? Para colocar um limite. Daqui para cá você não tem direito a nada, a não ser que eu autorize. Daqui para lá, você faz o que você quiser, entendeu? Daqui para lá é seu espaço, você faz o que você quiser, você incomoda quem você quiser, você fala e desfala o que você quiser para quem você quiser. Só que a partir do momento que você direciona a sua fala para mim, a partir do momento que você direciona a sua intenção, as suas atitudes para mim, você tem que chegar com um certo tipo de comportamento. Então, esse tipo de comportamento me causa raiva. Então, isso deve ser comunicado para outra pessoa. Quando você fala isso, eu fico com raiva de você. Quando você age dessa forma, eu sinto raiva de você. Não, mas por que você sente raiva? Eu só estou brincando. Não, porque a sua forma de brincar, ela é invasiva. Ela ultrapassa os limites no qual eu tô dando para você, né, um conjunto de permissões, e quando você age dessa forma, você está ultrapassando. Você está ultrapassando
né, esse conjunto de permissões que eu te dei. Então a pessoa do outro lado, ela vai se sentir e falar, poxa, a pessoa foi sincera, ela me disse que você não foi, ó, detalhe, você não teve que usar nenhum tipo de agressão, né? Não precisou falar, bater em ninguém, mas você expressou que você fica com raiva. E esse é o momento onde a raiva, ela cria, vamos dizer assim, um espaço seguro, né, entre as duas pessoas, para que vocês consigam conviver. Então aquela pessoa já sabe, ela não gosta que eu faça piada sobre cabelo, então eu não vou falar sobre esse tipo de coisa. E assim por diante, né? Muitas vezes a gente não consegue expressar porque acha que a raiva é uma coisa feia, e aí quando vem, ela vem de uma vez, aí sim ela vem de uma forma muito horrível, muito agressiva e tudo mais, mas ela vem. Então a gente não pode deixar, vamos dizer assim, a raiva estabelecer, ou melhor, alcançar certos níveis de intensidades dentro de nós mesmos, dentro da nossa mente, dentro do nosso corpo, porque daí ela consegue extravasar de uma maneira que a gente não tem controle. Então é muito importante a gente prestar atenção. Então a raiva ela é usada para impor limite, para colocar uma barreira também. A raiva também pode ser usada, vamos dizer assim, por um momento de força para você conseguir algo, né? Existem muitas barreiras internas dentro da gente, né? Muitas vezes a gente tem objetivos, a gente quer alcançar coisas, e muitas vezes a sensibilidade ela não dá força o suficiente para você se mover. Então a raiva, perdão, ela tem um papel importante para você colocar em certos momentos da sua vida uma força, como se fosse um impulso, né? Um impulso ali para que você se mova de um lugar para o outro, para que você saia de uma condição presente no qual você está ali presa, sabe? Você não consegue, muitas vezes, não consigo praticar um exercício, algum esporte, assim, e isso me incomoda, eu não consigo ter força, né? E aquilo vai gerando também um incômodo interno, vai gerando um certo nível de raiva. E ao invés de você pegar essa raiva, né, vamos dizer assim, apreender, ou melhor, vamos colocar assim, uma palavra melhor, reprimir a sua ação com a raiva. Poxa, eu não consigo mesmo, que M. E deixa de fazer, você abandona. Não, ao invés de você ficar com raiva pela sua atitude, ou melhor, pelo fato que você não está conseguindo, você ficar com raiva pela análise de que você não está conseguindo, mas usar essa raiva, canalizar ela para atingir o objetivo. Não, agora eu vou fazer esse negócio acontecer. Eu estabeleci que eu vou usar o que eu precisar. E aí você coloca um certo nível de força para fazer aquilo e aí vai, sabe? Esses dias atrás isso aconteceu comigo. E se eu não tivesse essa visão da raiva, né? O que eu ia fazer? Eu ia ficar com raiva sobre aquele assunto, determinado assunto, e eu ia embora, eu ia abandonar, né? Anos atrás eu fazia isso, inúmeras vezes, quantas coisas eu fiquei com raiva e desisti, né? Fiquei com raiva, chateado, né? Aí o ego se vitimiza, blá, 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 e deixa para trás. Então, sabe, você usa ela para o seu bem, ela tem um propósito, né? Só que a gente precisa entender como usá-la melhor, como visualizar ela nos momentos em que a gente está vivendo e entender, poxa, a minha raiva aqui está sendo mal posicionada, né? Ou, poxa, minha raiva aqui está se tornando algo muito agressivo, né? Porque eu não estou falando, todo mundo faz a mesma coisa e aquilo me enche a minha cabeça e eu tenho vontade de explodir. Não, essa raiva existe justamente por não ser expressada, você não externaliza ela para fora. Você mantém ela com você, tá bom? Então essa foi uma pequena dica sobre a raiva, mas é uma pequena grande dica, porque ela faz muita diferença, tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio. Hariom.